Bom dia, graças a Senhor Jesus. Vamos iniciar esse tempo. Gostaria de começar lendo o Salmo 115, versículo 1, diz: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Aleluia, aleluia, o Cordeiro de Deus, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aí nos dê.
Damos graças a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Dignas e bom. Dignas e glória, e
Por causa do teu amor, vive para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Santo,
Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nós nesta manhã. Obrigado porque temos o privilégio de estarmos aqui, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque podemos chegar diante da presença e como estamos. O Senhor não nos rotula, o Senhor não faz nenhuma exigência para estarmos aqui. Apenas que sejamos com o coração quebrantado. Pai, neste momento, Senhor, venha sondar nossos corações, o Espírito Santo. Seja sondando o coração de cada um aqui. Tu conheces, Deus, as angústias, as tristezas, as alegrias, os pedidos de oração. O Senhor conhece. O Senhor sabe aquela lágrima que tem caído para travesseiro à noite, Deus, quando ninguém mais vê. O Senhor tem contemplado. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que nada disso tem passado em vão diante de ti, Deus, tem passado desapercebido. E eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações, sobre toda doença, sobre toda dificuldade financeira, sobre todo problema no trabalho, sobre todo problema conjugal, o Senhor é soberano. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos nossos corações, Deus. Toma o teu lugar aqui em nosso coração, Deus. Deus nos ajuda, Pai, que o Espírito Santo seja nos ensinando, nos alertando, Pai, para que nada venha tomar o teu lugar no nosso coração, na nossa mente. Que o altar dentro de nós seja somente para ti, Deus. Que riquezas, que pessoas, que serviço, que status, nada venha tomar o seu lugar. Pedimos tua ajuda, Deus, porque tantas vezes colocamos essas coisas em primeiro lugar, Pai. Isso nos toma, nos preocupa e deixamos o Senhor de lado, em segundo lugar, Pai. Deus, nos cubra com o teu sangue, nos revista com a tua armadura, Pai. Tira todo o véu, Senhor, todo laço maligno, Deus, que possamos ouvir a tua palavra e que ela venha trazer transformação, que possamos sair daqui diferentes, Deus. Transformados com um novo renovo, um novo ânimo, Pai. Que o Senhor venha ungir com unção especial a tua serva Noemi, Pai. Que ela venha trazer a palavra que vem do teu trono, do teu coração. Que não seja ela, mas seja o Senhor aqui na frente. Que não seja os professores da escola dominical, mas seja o Senhor. Que ali na cozinha, no café, não seja as pessoas, mas seja o Senhor. Na recepção, que seja o Senhor. Que possamos ser reflexo, como a música diz, claro e puro do teu amor, Deus. Reflexo claro e puro das tuas atitudes, dos teus pensamentos, da tua santidade. Não nossa, que seja a ti, para a honra e glória do teu nome, Deus. Te agradecemos, Senhor. Continua conosco nesse restaurante de mensagem. Fala realmente no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Beleza, Ricardo. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ah, tá baixinho? Bom dia, bom dia, bom dia. A gente está testando ali. Legal, acho que agora o pessoal dá para ouvir, né? Bom dia, gente. Paz do Senhor esteja com a igreja. Hoje eu não consegui cumprimentar o pessoal que tinha chegado antes, mas eu desejo um bom dia a cada um. É bom estar aqui. É interessante que a gente fica pensando, às vezes, né? Quando a gente vem nos domingos e a gente fala, puxa, senti falta de tal pessoa. Puxa, não encontrei com aquela pessoa. Puxa, será que aquela pessoa está bem? E durante a semana a gente vai se lembrando e vai orando por essas pessoas. E é muito bom a gente poder ver pessoas queridas, né?
que podem estar aqui hoje, pessoas que na semana passada não puderam. Mas a gente vê a graça de Deus sobre a vida de cada um. A gente vê o quanto o Senhor tem cuidado, tem sustentado a cada um de nós, apesar das nossas lutas no decorrer da semana, né? No decorrer da nossa vida. E na semana passada, o pastor Paulo, ele começou falando sobre uma série nova, a série Que Diferença Faz? Aqui, ele escolheu umas fotos de uns smiles, né? Então tem aquele amarelinho, único sorrindo. Qual deles é você? Eu gosto de ficar sentada às vezes com as crianças, e com as crianças às vezes eu fico olhando bichinho de pelúcia, foto de animalzinho, de gatinho, cachorrinho, e às vezes eu me sento no tapete e fico falando, qual é você? E é interessante que isso me dá indícios, né, para saber como é que vai o coração dos meus pequenos. Então, às vezes, um deles fala assim, mamãe, cortou? Mamãe, eu sou esse daqui. Aí tem um todo gozadinho, fazendo graça, né? Aí, às vezes, eu percebo que eles não estão numa fase muito legal. Aí, eles são aqueles que estão bem no cantinho, bem escondidinho, assim, só aparece o olhinho, né? Mamãe, esse daqui hoje sou eu. E aqui dá pra gente sentir um pouquinho. Às vezes a gente sente como aquele último ali, no meio da multidão, só aparece um olho, né? Porque o restante não aparece. Mas às vezes a gente se sente assim, tão pequenininho, tão insignificante. Mas apesar disso eu quero dizer que o Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo, o Senhor está te enxergando. E hoje aqui, o Senhor está te vendo. Mesmo que você esteja só com um olhinho assim, um quadrante assim, né? O Senhor está te enxergando. O Senhor está vendo o seu coração. E na semana passada, o pastor Paulo, ele comentou sobre algumas questões interessantes. Ele falou sobre a parábola do semeador. Nessa parábola do semeador, ele pergunta para a gente, em qual solo a semente tem sido lançada? A semente é a palavra de Deus. Em qual solo a palavra de Deus tem sido lançada? Nós somos o solo, né? O tipo de solo. Será que estamos à beira do caminho? Será que a palavra de Deus está sendo lançada à beira do caminho? Será que entre pedras, entre os espinhos ou em terra boa? E eu gostei muito daquele desenho que ele passou. Vocês se lembram? Quem estava aqui acho que viu. Aí eu fui atrás disso, olha só. Quando eu vi aquela sementinha, sabe quando o olhinho fica assim tremendo e aquele passarinho vem chegando? Falei, puxa, muitas vezes a gente se sente desse jeito. A gente sente a iminência do perigo se aproximando, a gente fica lá e a gente sabe que às vezes a gente pode até ser comido, né? Outro dia a gente estava passeando com a nossa filhinha, a Isabela, ela tem 5 anos. E a gente tinha ido à praia, isso foi em janeiro. E nós passamos por um lugar assim que tinha várias embarcações. E é engraçado que acho que lá tinha uns pescadores, acho que eles pescavam ali, e por isso tinha os urubus que comiam aqueles peixes que ficavam largados ali. E a gente passou, e tinha um urubu bem grandão, eu nunca tinha visto um urubu tão de perto, mas era como se fosse a guitarra ali, e o urubu sentadinho, né, desse tamanho, grandão, e ele sentou e ele ficou olhando assim a gente de lado, né? E a Isa, coitadinha, ela é quase do tamanho do urubu. E ela foi passando assim bem pertinho do urubu e ela olhou para o Paulinho e falou assim, ô papai, naquela época ela não falava o R, o urubu quer me comer? E a gente deu muita risada naquela hora, mas assim, ao mesmo tempo que a gente deu risada, no pensamento dela, imaginando que ela imaginava que o urubu fosse comê-la, a gente ficou pensando, puxa, às vezes a gente se sente tão pequeno, que a gente tem medo dessas coisas que parecem tão grandes, né? E aí o irmão dela, o Lucas, que tem 8 anos, ele começou a explicar, não, Isa, o urubu, ele não mata, mas ele espera você morrer para te comer. Então ele explicou direitinho que o urubu não mata. Mas assim, é coisa papo de irmão, né? Então,
a gente percebe assim o perigo às vezes rondando, né, a nossa vida. E às vezes a gente fica entre as pedras, né? A semente é lançada e muitas vezes a gente não tem tempo, né, de permitir que as raízes se finquem. Então a gente logo morre porque a gente sente aquele calor intenso. Tem também entre os espinhos, que são as coisas da vida que nos tomam, que nos tragam, que querem nos sufocar, ou a terra boa que permite o nosso crescimento. Essa daqui foi a passagem da semana passada. Eu queria meditar um pouquinho sobre essas questões, dando continuidade. Uma das questões que a gente crê, que está no coração do Senhor, é permitir que nós, individualmente, e nós como igreja, nós cresçamos. Quando uma criança, ela nasce, ela logo é levada para a mãe, para ser amamentada. Algumas crianças, elas têm mais facilidade para buscar o alimento. Outras lutam pela vida e vão lá e já abocanham, né, para conseguir o sustento. Mas o tempo vai passando. E se a gente não permite que essa criança se alimente de alimentos mais sólidos, cada vez mais ela vai ficar mais fraca. E por isso que é necessário que esses alimentos mais sólidos, eles sejam oferecidos e sejam levados à criança. E assim é na nossa vida espiritual também, né? E muitas vezes, a primeira impressão que fica é horrível. A Isa, quando ela foi comer a primeira frutinha dela, ela pegou um guardanapo, um paninho que estava perto, ela esfregou assim na boca dela. E ela tirou todo aquele alimento e a gente deu de novo. Aí ela pegou e esfregou de novo e tirou toda a comidinha que tinha na boca dela. Era uma frutinha. Não sei se era mamão, se era pera, não lembro o que era. Mas a gente ofereceu e ela tirava da boca. Aí a gente ofereceu de novo. Aí ela tirava, a gente ofereceu, ela tirava. Até que isso foi se tornando uma constante. E se tornou algo aceitável, natural e agradável. E hoje ela gosta muito de frutas. E na nossa vida espiritual é assim também. Muitas vezes vão ser nos oferecidas coisas que parecem assim, desagradáveis. Não é legal, não é gostoso, não desceu fácil. Não é como leitinho morninho que desce escorregando. Às vezes não, é preciso mastigar. É preciso ter um esforço a mais do que aquele simplesmente engolir. E assim é com a gente. E nós cremos que esse processo de maturidade da igreja faz parte do crescimento saudável de uma igreja. E é isso que a gente vai fazer. Por isso que a série é: que diferença faz? Qual tem sido o norte da sua vida? Eu gosto muito de bússola e gosto muito de mapas também. Por isso que eu escolhi essa foto. O tema de hoje é que diferença faz. Mas eu creio que tem tudo a ver com uma bússola e tem tudo a ver com o mapa. Porque isso vai nos dar uma trajetória. Isso vai mostrar onde é que a gente vai chegar. O que é que tem ditado os seus passos? O que tem te impulsionado a se levantar a cada manhã da sua cama? O que é que tem preenchido a tua vida? Com que você tem gasto a tua vida? E o que tem dado significado à sua existência? É importante a gente pensar sobre essas questões. É fundamental. Muitas vezes a gente passa correndo pela vida com os afazeres do cotidiano e a gente não para refletir sobre essas questões. Qual tem sido o norte da sua vida? O que tem ditado os seus passos e mesmo assim o ritmo dos seus passos? Nessa série Que Diferença Faz, eu queria pensar com vocês sobre que diferença faz permanecer. Permanecer, como assim? Que diferença faz permanecer? O que é permanecer? No dicionário, a gente encontra que permanecer é ficar, perseverar, insistir e continuar a existir. Perseverar, permanecer, é ficar,
perseverar, insistir, continuar a existir. Já houve algum momento da sua vida que você se cansou de permanecer? Você já cansou de ficar ali naquele lugar? Você se cansou de perseverar? Você achou que insistir já não vale mais a pena? E até chegou ao ponto de pensar que não vale a pena continuar a existir? Eu creio que ao longo da vida da gente, essas questões elas passam pelas nossas mentes. Algumas passam por essas questões, mais novas, outras mais velhas, mas passam. Eu estava lendo a respeito de um pastor. Eu acho que vocês até já devem ter ouvido falar, é o Nick Vujicic, é isso. E ele nasceu com uma anomalia, ele nasceu sem braços e sem pernas. Hoje ele se tornou pastor. Mas quando a gente olha o testemunho dele, ele conta que aos 8 anos de idade, ele chegou ao ponto, 8 anos de idade, a idade do Lucas, que é o nosso filho. Com 8 anos de idade, ele chegou ao ponto de pensar, eu não quero mais continuar existindo, porque não vale a pena existir. Imagina uma criança de 8 anos de idade pensar dessa forma. Ele pensou assim, eu nasci sem braços, eu nasci sem pernas, eu não tenho perspectiva nenhuma na minha vida. As pessoas olham para mim, elas me acham extraterrestre. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer nada na minha vida. Eu não vou conseguir ser independente, eu não vou conseguir trabalhar. E se um dia alguém me contratar, eles vão ter que contratar alguém para cuidar de mim, para me levar para os lugares, para operar os botões, para fazer alguma coisa. Então eles vão ter que contratar 2 pessoas para eu poder trabalhar. Eles vão ter que pagar para 2 pessoas, então não vale a pena me contratar. E o tempo foi passando. O testemunho dele diz que logo que ele nasceu, quando o pai viu o momento do nascimento dele, viu que ele não tinha um dos braços. O pai ficou tão assim perplexo com aquilo, que ele não aguentou ficar na sala de parto e saiu. A mãe, ela era parteira. Então, ela viu a movimentação ali naquela sala, naquele centro cirúrgico, e ela percebeu que alguma coisa não estava legal. Aí ela viu que pegaram o bebê e não trouxeram para ela e levaram ele para longe, e começou uma conferência ali distante, todo mundo assim com um olhar assustado, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, uma das enfermeiras se aproximou e disse assim, olha, o seu filho nasceu com... eu não me lembro o nome da anomalia. E deu o termo técnico. Como ela trabalhava já com isso, então ela entendeu o que significava que nasceu sem membros. E quando aconteceu isso? Ela falou, eu não quero vê-lo. Imagina o momento, era o primeiro filho. O nascimento do primeiro filho. E você não deseja ver o seu primeiro filho. É triste isso, porque quando a gente espera por um bebê, a gente tem tantos sonhos, tanta ansiedade, a gente deseja tanto, as pessoas que estão ao nosso redor sonham juntos com a gente. Mas chegar naquele momento crucial, falar, eu não quero ver esse bebê. É triste isso. Claro que essa história não foi contada para ele enquanto ele era pequeno. E ele diz que enquanto ele era pequeno, ele cresceu naturalmente achando que tudo era normal. Só depois, com o tempo, ele foi percebendo a diferença dele em relação às outras crianças. E ele começou a questionar os pais. Por quê? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu sou assim? E ele passou por essas questões. Não vale a pena ficar, não vale a pena perseverar, não vale a pena insistir, não vale a pena continuar a existir. Tanto é que ele planejou a própria morte. A mãe dele tinha colocado uma banheira com água, e ele imaginou que eu vou me enfiar ali dentro e vou me afogar. Essa era a forma que ele tinha planejado aos 8 anos de idade. Sabe o que aconteceu com o tempo?
ele percebeu que ele podia interagir com outras pessoas, ele podia conversar com outras pessoas. E na medida que ele foi conversando, ele foi percebendo que as pessoas achavam ele um ponto assim, fora do padrão. E esse fora do padrão chamava atenção e ele aproveitou isso e ele começou a cativar as pessoas. Porque apesar de tudo, com o tempo, Deus foi plantando no coração dele, foi nutrindo o coração dele com uma alegria tamanha, que as pessoas começaram a chegar perto. Às vezes as pessoas achavam que o fato dele não ter membros fazia com que ele não conseguia ter a questão intelectual normal. Mas à medida que as pessoas iam conversando com ele, percebiam que ele podia conversar normalmente e, pelo contrário, ele era uma pessoa muito inteligente. E aí ele começou a falar, olha, a minha vida foi assim, 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 e ele era muito engraçado. E um dia eu trago aqui para vocês darem uma olhada, mas aí depois, com o tempo, um dia ele estava falando para alguns adolescentes, uns jovens, num colégio. E aí uma menina no auditório, ela se aproximou e falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu nunca ouvi ninguém falando na minha vida que eu era preciosa e que eu era amada por Deus. E eu quero te dizer que da mesma forma como você colocou isso no meu coração, eu quero te dizer que você também, da mesma forma, você é precioso e você é amado por Deus. Aquilo causou um impacto muito grande na vida dele. E a partir de então ele percebeu que a vida dele poderia ter um significado diferente. E com o passar do tempo ele se tornou pastor. E acreditem, ele se casou com uma moça linda. Não sei se foi esse ano ou se foi no ano passado. Acho que foi no ano passado. E ele teve um filhinho, normal. E ele falava assim, puxa, eu nunca vou ser capaz de abraçar minha esposa, eu nunca vou ser capaz de segurar o meu filho nos braços. E eu vi uma foto linda. Ele com, sabe aqueles paninhos que se coloca bebê? Então, ele amarrado com aquele paninho e o bebezinho assim. E ele lá, carregando o bebezinho dele. Então, era possível ele carregar aquele bebê. Era o filhinho dele. Era a graça de Deus sendo manifestada na vida dele. Então, muitas vezes, a gente até acha que não vale a pena. Não vale a pena permanecer. Permanecer é muito difícil. Mas é possível. E é sobre isso que a gente vai pensar, a gente vai refletir. Tem um trecho em João 15, se vocês quiserem abrir. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto evangelho da Bíblia. Se vocês pegarem a Bíblia, mais ou menos no meio, vocês vão encontrar o livro de Salmos. Se vocês forem mais para a direita, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 15, é um número grande. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema, eu tenho aqui. A videira e os ramos. João 15. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Quem está falando isso? É Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. A gente está falando sobre semente, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar? Senhor amado, é com grande alegria que nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos nos expor à Tua palavra. Queremos pedir a Deus que o Senhor fale conosco no profundo, que o Senhor nos abra o entendimento, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que essa palavra seja uma palavra viva, que ela penetre em nós, que ela possa ser compreendida no nosso intelecto, na nossa mente, mas mais do que isso, que o nosso coração compreenda a Tua verdade. E por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa se mover com liberdade em nosso meio, nos admoestando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos encorajando e nos dando direção. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está aqui. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender o mistério que há em permanecer no Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sempre li essa passagem, mas sabe quando parece que não entra? É interessante que às vezes tem uma passagem que assim é tão simples, mas parece que não entra. E essa era uma passagem que para mim fazia assim, tinha alguma coisa estranha. Eu não sei se tem a ver com essa questão de não entender muito de poda, de árvore, de semente, né? Mas a questão de ramo, de videira, de agricultor, isso trazia uma inquietação no meu coração. E quando a gente começou a ver sobre essa série, Que Diferença Faz? A gente começou a pensar sobre essas questões. Que diferença faz permanecer no Senhor? Que diferença faz o solo que eu sou? Que diferença faz permanecer no Senhor? Não tinha como não passar por essa passagem. E aí, a gente foi atrás. Nós somos os ramos. Imagina uma árvore. Eu não tenho muita liberdade assim com plantas. Eu sei que Nelson plantou aquelas plantas suspensas ali. Foi muito bacana, mas ao mesmo tempo eu tenho um bloqueio com planta, porque eu tenho medo de minhoca, sabe? Esse é o meu terrível segredo. Tenho pavor de minhoca. Então isso me faz ficar longe das plantas. Mas agora que você já sabe meu segredo, tudo bem. Então, eu sempre tratei as plantas assim com uma certa resistência. A minha sogra sabe que aparece um bichinho ali, eu já saio correndo para o outro lado, né? Mas assim, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente olha para uma planta e a gente não compreende o mistério que é naquela planta. Eu sei que a Dona Penha gosta de planta e se dá muito bem com plantas, né, Dona Penha? A gente já desfrutou daqueles lugares lindos que a Dona Penha cultiva, né? E eu fiquei imaginando Jesus sendo a videira, aquela árvore que dá os frutos. Eu fiquei imaginando o Pai cultivando aquela videira. E nós, ramos, saindo daquele tronco principal.
E aí eu fui pesquisar o que era ramo. Eu perguntei até Paulinho, o que é ramo? Né? A Fátima também manja de planta pra caramba, né, Fátima? Eu falei, o que é esse negócio aqui que eu não estou entendendo, Paulinho? E aí ele falou, ramo é essa ponta aqui, ó. Mas tá vendo? Ela não tem frutos. Ah, que interessante. Então quer dizer que os ramos são os que saem do tronco. É como se tivesse o tronco e os membros. Os membros são os ramos, ok? E aqui diz assim, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Gente, isso é óbvio, né? Se você pega o ramo, você arranca, ele nunca vai dar uva. Ele nunca vai produzir um fruto. E assim é o que a palavra diz. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui é um segredo que a gente encontra. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é um segredo. Jesus está dizendo que sem mim nós nada podemos fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Por quê? Porque ele seca. Nós podemos secar. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas espera aí, então quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Isso começou a ficar interessante? Aos olhos humanos, sim. Mas, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Esse é um trecho muito rico, são muitos detalhes que estão contidos aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que mistério há em permanecer? Será que vale a pena permanecer em Cristo? Será que vale a pena dar frutos? Será que a vida com Jesus vale mesmo a pena? Será? Mas espera aí, o que eu ganho com isso? Hoje em dia, em tudo que a gente faz, seja em cursos, sejam em questões profissionais, sejam em passeios, sejam em diversões, em tudo. A palavra final, a frase-chave é, e o que eu ganho com isso? Se eu der fruto, o que eu ganho com isso? Se eu permanecer em Cristo, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso vindo à igreja? Eu estou aqui, o que eu ganho com isso? E muitas vezes, promete-se muitas coisas. Você vai ser próspero, você vai ter tudo o que você quiser. Dá até entender aqui nessa passagem aqui, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Será que é isso mesmo? Será que eu estou entendendo bem? O que eu ganho com isso? Eu vou pedir qualquer coisa para Deus e Ele vai me dar? Ah, então é um bom negócio. O custo-benefício vale a pena. Eu acordo cedo no domingo e tenho tudo que eu quero, tudo que eu pedi. É isso? É isso que a palavra de Deus está falando? Tem uma nuance delicada aqui, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. O que eu ganho com isso? Dar frutos. O que você deseja para a sua vida? De modo geral, a gente pensa, eu quero conforto, eu quero ter uma vida próspera, eu quero que a minha vida seja feliz, eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que o meu casamento dê certo, eu quero que os meus filhos, eles cresçam, que eles sejam profissionais excelentes, eu quero saúde. Eu simplesmente quero estar bem, quero me casar, né? O que eu ganho com isso? Mas às vezes a gente até pensa, eu quero dar frutos. Eu sou um cristão e é politicamente correto dar frutos, certo, Amanda? Então, politicamente correto dar frutos, eu vou dar frutos, claro, porque eu estou na igreja, então eu quero dar frutos. Ok, vou dar frutos. Ah, mas eu quero dar mais frutos. Ou será que
Não, eu não quero dar frutos, não. Eu quero apenas estar confortável na minha caminhada cristã. Porque é mais negócio. É mais negócio, eu ganho mais com isso, eu lucro mais com isso. Não é? Carregar frutos é pesado. Eu fiquei imaginando umas jacas grandes assim, sabe? Carregar melancia é pesado. Às vezes a gente vê o pessoal correndo no dia que tem feijoada, carregando melancia, né, Tê? O Tê estava carregando melancia outro dia. É pesado, não é confortável carregar frutos. Agora imagina você, saindo da videira, você sendo ramo, e você sendo ramo, carregando um fruto. Começa a pesar com o tempo, não é? Porque aquele fruto ele tem um tempo para amadurecer. E aí você tem que ficar segurando. E aquele fruto vai pesando com o tempo. E vai pesando, e vai pesando, e vai pesando, e você vai envergando, e vai ficando cansado daquela situação. Não, cansa muito dar fruto. É pesado. Não vale a pena. Carregar frutos tem o seu preço. Carregar frutos tem o seu preço. O ramo, quando ele produz o fruto, ele paga um preço. Mas saiba que você é chamado para dar frutos. Porque nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E é preciso permanecer em Cristo para dar frutos. Permanecer em Cristo para dar frutos. Outro dia, nós participamos do Veredas, né? E o Paulinho e a gente estava no grupo junto com o Hiroshi e com a Tati. E lá dentro do grupo, lá o pessoal estava comentando uma coisa que eu comentei no grupo, mas eu achei muito legal. Eu falei, puxa, eu aprendi uma coisa tão legal. Eu queria passar para vocês. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte. É como se cada um de nós fôssemos um canudinho. Canudinho? Que coisa mais pobre, né? Canudinho, gente. Sabe aquele de tomar suco? Canudinho. É como se a gente fosse canudinho. E quando a gente facilita um grupo, quando a gente cuida de um grupo, o que a gente faz ali dentro? A gente nada mais é do que canudinho. Porque a graça, o poder, a direção, a unção, vem tudo do Senhor. E a gente é canal. Por dentro de nós, pelo canudinho, passa tudo que é do Senhor, não tem nada a ver com a gente. E se existe cura, se existe restauração, não fui eu. Na verdade, pertence ao Senhor, toda a glória pertence a Ele. Nós fomos o caminho, o canudinho, para que a pessoa fosse abençoada, para que a pessoa fosse restaurada. E é isso mesmo. E aí essa pessoa que falou do canudinho, ela falou assim, mas ao mesmo tempo tem um mistério aí. Porque ao mesmo tempo que passa o suquinho pelo canudinho, sobra um geladinho gostoso e sobra um docinho gostoso. Não foi isso que falaram? Falei, uau, que coisa mais simples, mas ao mesmo tempo é profundo isso. A gente pode ser canudinho de Deus. Então, por mim pode passar a graça, o poder, a unção, o amor de Deus? Pode. E eu ganho alguma coisa com isso? Eu ganho um gostosinho sim. Ganho sim. Na verdade, não ficou para mim aquilo lá, mas ficou para mim. Eu fui abençoado com aquilo. E nisso meu Pai é glorificado. Mas vocês já se sentiram frustrados? Frustrado. Eu já me senti. Tem hora que assim, só isso para dar resultado. Em caso de frustração, bata a sua cabeça aqui. Às vezes dá vontade, não dá? Dá. Às vezes a gente se sente tão frustrado na vida da gente, a gente fala, puxa, eu queria dar um frutão. Mas não vem nada, às vezes vem até uma frutinha bem sem graça, né, dona Tuyoko? A gente plantou a cerola da gente lá, que a gente plantou quando a gente era... A gente já contou essa história trocentas vezes, né? Que a gente se casou, já vai fazer 15 anos e não dá lixia, gente. E a gente fica frustrado. Frustradão. Por quê? Porque a gente esperava um frutão. Mas o frutão não veio. Olha só. E a gente se frustra, porque a gente quer abençoar, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, não é? Às vezes a gente quer dar mais, a gente quer dar mais gás,
E a gente quer dar muitos frutos. E a gente se frustra, porque as coisas não acontecem. Mas eu quero dizer uma coisa, que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os meus pensamentos. Isso está na palavra de Deus, que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Muitas vezes o Senhor, Ele nos ama tanto, o Senhor nos ama demais, para lhe dar as coisas que você está orando. Espera aí, eu não entendi. De novo. Muitas vezes o Senhor o ama demais para lhe dar as coisas que você está orando. Sério? Interessante, né? Sabe por quê? Porque Ele quer te dar algo melhor. Ele deseja dar uma outra coisa que vai fazer toda a diferença. Não simplesmente dar um frutão. Ele quer te dar a semelhança de Cristo. Isso é chave nas nossas vidas. Mas o que eu ganho com isso de novo? Acho que não é bom negócio. Eu não vou ganhar muita coisa com isso, não. Ganhar a semelhança de Cristo? Brincadeira, né? Eu vou ter todo esse trabalho só para ganhar a semelhança de Cristo? Não tem graça, assim não brinco mais, né? Será? Semelhança de Cristo tem a ver com caráter. No Sermão do Monte, o Paulinho ele falou sobre as bem-aventuranças, né? E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essas questões do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, é quando Jesus ele começa a dar algumas... Não que ele esteja assim, tentando validar de novo aquelas palavras antigas do Velho Testamento. Mas, na verdade, o Sermão do Monte, quando Jesus ele fala, ele nos chama um padrão mais elevado de moral e de ética. Ele nos dá diretrizes de conduta para uma vida mais madura. Aí que começa o alimento, que não é mais aquele leitinho. Na verdade, eu vou ter que começar a mastigar mais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente passa do estágio do leite e a gente começa a experimentar um alimento mais sólido, vale a pena. Tem um preço a se pagar, eu vou ter que mastigar. Mas o meu corpo, ele vai se fortalecer. Vai valer a pena. Eu vou aguentar um tranco maior. Eu vou aguentar ir mais longe. Eu vou aguentar coisas mais fortes. Vai valer a pena. A semelhança de Cristo, o caráter de Cristo, ele nos leva a enxergar a nossa pobreza espiritual. E é engraçado que muitas vezes, até quando a gente passa muito tempo dentro da igreja, ou quando a gente cresce num lar cristão, a gente tem a ideia de que o nosso padrão já está bom. Puxa, eu já conquistei tanto, já está legal. Acho que tá bom. Firmeza, né? Quando o pessoal fala, né? Firmeza. Firmeza? Tá. Então. Mas quando a gente é confrontado com a santidade de Deus, a gente percebe que ainda em nós existe essa pobreza espiritual. E é necessário a gente se esvaziar da nossa autojustiça, do nosso orgulho, para a gente começar um processo de transformação em nossas vidas. Um processo de transformação nas nossas vidas. Mas espera aí, isso vai doer? Essa é uma pergunta-chave que o Lucas e a Isa perguntam todas as vezes que eles vão tomar vacina. Vai doer? Mas vai ser bom? E é engraçado que assim, Paulinho, a gente não esconde que vai doer. A gente fala, filho, filha, vai doer sim. Porque senão da próxima vez que ele for tomar vacina, ele vai achar que a gente está mentindo, né? Fala, filho, vai doer, mas vai valer a pena. Sabe por quê? Aí a gente senta e explica. Vai valer a pena. É como se fosse uma picadinha de formiga, mas vai valer a pena. E às vezes esse processo de esvaziar da nossa autojustiça, do nosso orgulho, vai doer? Às vezes vai. Talvez como uma picadinha de formiga. E Jesus, com o Sermão do Monte, está nos chamando a olhar para cima, nos levando, ao final da mensagem, a compreender que há somente 2 caminhos: entrar para o reino dos céus, para a vida eterna, ou não. A morte eterna.
Há somente 2 caminhos. Há 2 opções. É gostoso falar dessas coisas? Não é. Mas é necessário? É. É importante a gente saber sobre essas questões. E a poda de meu mestre? É mais doce do que qualquer outra delícia que o mundo possa me oferecer. Você está brincando. É mais amorosa do que qualquer bajulação que esse mundo possa me dar. Às vezes, o estar na zona de conforto é melhor aos nossos olhos, mas eu digo que não é. Deus quer nos levar para um novo patamar de relacionamento com Ele. A poda do meu mestre é um chamado para um processo de transformação em minha vida, mas que vai ter uma repercussão lá na eternidade. Pode ser que aqui nessa terra seja estranho falar sobre isso. Não vale a pena. Mas esse processo de transformação que o Senhor está nos chamando a passar, ele vai ter uma repercussão na eternidade, por toda a minha vida. E você sabia que isso causa uma fúria em Satanás? Satanás não gosta, não. Nossa, vai falar de Satanás agora? O negócio está ficando difícil, né? Poxa, Quando eu explico para as crianças quem é Satanás, eu falo que é o inimigo de Deus, né? Satanás é o inimigo de Deus. E o que ele quer? Ele não quer que a gente vá participar da glória eterna com o Pai. Ele não quer que a gente vá participar do reino de Deus. Ele não quer que a gente se assente à mesa naquele banquete que o Senhor está nos preparando. Ele não quer que a gente vá morar no lar celestial junto com Deus. Satanás não quer. E ele vai falar, não, esse daqui é meu, eu estou segurando. E às vezes existe esse conflito. Os nossos olhos podem não enxergar, mas existe uma batalha espiritual sendo travada. Cada vez que você sobe por aqueles degraus ali da escada, eu falei, eu vou ter um encontro com meu pai. Você sabia que tem um reino espiritual que se levanta e fala, poxa, esse daqui é meu, não vou largar esse osso tão fácil assim não. Existe isso. Não é só questões do reino natural. Existe o sobrenatural. E que luta, que milita, para não deixar de soltar. E às vezes você fala, poxa, está difícil ir para a igreja. Pede oração. Às vezes existe um laço aí. E esse laço não te permite caminhar. Fica atento a isso. Concentre-se. Concentrar-me no quê? Isso daqui, gente, eu tinha um professor de história muito bom. Ele dava história do Brasil para mim. E ele falava, no vestibular vai cair isso. E quando ele falava que no vestibular ia cair aquilo, é porque caía. E eu quero dizer que isso daqui é importante, gente. Não tem vestibular para a gente prestar, né? Mas eu quero dizer que isso é importante. Concentre-se. No quê? Não em fazer alguma coisa, não se preocupa em fazer. Não fica só se preocupando em fazer. Eu quero dar frutos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu vou fazer isso para agradar a Deus. Eu vou fazer isso porque isso vai fazer com que as pessoas olhem para mim. Mas concentre-se em ser alguma coisa. Existe uma diferença entre fazer e ser. Concentre-se em ser. Concentre-se em ter o caráter de Jesus Cristo. Porque se você se concentrar em ter o caráter de Jesus Cristo, tudo aquilo que acontecer depois, os ministérios, as coisas que virão, é consequência. É consequência do teu amor por Cristo. Eu faço porque eu amo o meu Senhor. Eu não faço porque eu quero estar em evidência. Eu não faço porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer. Eu faço porque eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como Jesus. Essa é a essência do cristianismo. Concentre-se em ser, não em fazer. Concentre-se em ter o caráter de Cristo. Isso cai no vestibular. Isso é importante. Vamos ler juntos? Concentre-se. Não
em fazer alguma coisa, mas em ser alguma coisa. Concentre-se em ter o caráter de Jesus Cristo. Isso é fundamental para a tua caminhada cristã. Porém, existe um período de recolhimento. O que é recolhimento? Sabe quando você se recolhe? Quando a gente planta uma semente, isso é muito comum nas crianças. Elas plantam e elas já querem ver nascer, né? E aí, outro dia, as crianças plantaram semente de girassol. E elas regaram, e aí ficaram lá esperando, né, para ver se nascia. Só que não é assim que acontece. Existe um período de recolhimento da semente. E acontece isso com a gente também. Jesus. Aconteceu com Jesus também. Ele passou por um período de recolhimento. Jesus, ele passou por 30 anos. Mas quanto tempo de ministério de fato ele teve? Foram 3 anos. Jesus morreu aos 33 anos. O ministério dele começou aos 30 anos. E ele foi crucificado com 33 anos. Foram somente 3 anos de ministério. João Batista, ele também, com 30 anos, ele começou o ministério dele. Sabe quanto durou o ministério dele? 6 meses. 6 meses. E o nome dele está registrado na palavra de Deus na Bíblia. Foram só 6 meses. Mas a gente até hoje ouve falar de João Batista. Moisés. Ele levou 80 anos para carregar o fruto da redenção do povo de Israel. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele que tirou o povo de Israel, que era cativo no Egito, e levou de volta para a terra prometida. Ele passou 40 anos no deserto, com aquele povo reclamando que queria comer cebola, alho poró. Era alguma coisa assim, né? Codorninha, melão, gozado, né? O povo fica reclamando que queria comer melão, carne. Aí, Deus é tão maravilhoso que até choveu umas codorninhas ali, né? Ai, Jesus, não, Deus, maná de novo, todo dia esse maná, não aguento mais maná. Os nossos filhos às vezes falam assim, ai mãe, de novo vai comer isso? Ah, vai. É como se fosse maná, filho. Come aí que vai fazer bem. E aí? 80 anos para regar o fruto da redenção do povo de Israel. E muitas vezes nós queremos fazer algo e ao invés de esperarmos ser algo. Interessante isso, né? A gente fica tão agitado, querendo fazer acontecer. E às vezes tem esse momento de espera, tem um momento de recolhimento que o próprio Senhor, ele fala, opa, vem cá. Vem cá que a gente vai ter um tempinho juntos. E esse tempo é altamente necessário. Lugar escondido. Quando Jesus, ele nos chama, quando Deus nos chama para um lugar de recolhimento, ele não nos vai colocar na multidão. Porque recolhimento é lugar de solidão. Recolhimento é lugar de estar a sós. E às vezes o que a gente quer é badalação, bajulação, a gente quer estar na área, né? A gente quer estar no lugar de evidência. Mas existe um lugar escondido. O que é melhor, lugar de evidência ou lugar escondido? Geralmente as pessoas preferem o lugar de evidência. Eu quero dizer que o fato de você estar em evidência não significa que a mão do Senhor está sobre você. Como é que é? O fato de você estar num lugar de evidência, você pode até estar à frente de algum ministério, você pode estar no púlpito, você pode estar à frente, mas isso não é sinônimo de que a mão do Senhor está sobre você. Às vezes, o lugar de recolhimento é o lugar onde a mão do Senhor vai estar sobre você, muito mais do que se você estivesse em evidência. Quando Deus chama você para aquele lugar escondido, para ficar a só com Ele, esse é o sinal. Que sinal? O sinal que a mão do Senhor está sobre você. É porque o Senhor está falando contigo. É porque o Senhor está te chamando, fala, filho, filha, vem cá.
eu quero te ensinar algumas coisas. E não tem lugar melhor para a gente aprender alguma coisa quando a gente está a sós com Deus. Porque a multidão, aquele barulho, aquela confusão, ela rouba a nossa atenção. E Deus não nos quer assim. Deus nos quer completos. O Senhor nos quer maduros. Então, às vezes, esses períodos de recolhimento que o Senhor nos chama, esses períodos de solidão que o Senhor nos chama, esses períodos que eu acho que eu queria fazer, mas eu não posso fazer, não pense que Deus se escondeu de você. Não pense que Deus não está te vendo, como naquela primeira imagem que a gente viu aqueles rostinhos e você está ali atrás, só aparece um olhinho só. Às vezes, nesse lugar de recolhimento, é um lugar que Deus mais se aproxima de você. Então, Deus fará um trabalho dentro da sua vida e gradualmente, mais e mais, você irá ao ponto em que você irá odiar as coisas que Deus odeia e amará mais e mais as coisas que Deus ama. Porque nesse lugar secreto, nesse lugar escondido, o que vai acontecer? Deus está forjando, está moldando o seu caráter. E nem sempre é fácil ficar sozinho. Nem sempre é fácil ficar em reclusão. Mas saiba que o Senhor está ali. E esse processo, que não acontece de um dia para o outro, de ser moldado à semelhança de Cristo, ele irá continuar até o dia em que o Senhor o chamar para estar com ele. Mesmo que seja o pastor mais renomado, que esteja naquele púlpito, ele está sendo forjado pelo Senhor. Não tem fim. Começa e vai terminar quando a gente estiver na presença do Senhor. Permanecer na videira é reconhecer o trabalho sobrenatural de Deus em você ao longo de sua vida e permanecer nisso. Não deixar de existir. Viver na realidade de que você se tornou unido a Cristo. Eu estou na videira, eu sou um ramo, eu estou unido a Cristo. E tornar-se uma nova criatura, permitindo ser nutrido pelo Espírito Santo. Existe um versículo na Bíblia, em 2 Coríntios 5:17, certo? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17, é importante. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O passado é passado, o passado já passou. E muitas vezes a gente se pega preso ao passado. Porque naquele tempo, naquela época, daquela vez, quando aconteceu aquilo, eu fiz isso, aconteceu isso, aquilo foi significativo na minha vida. Mas o passado passou. E muitas vezes a gente vive de passado. E também a gente vive de futuro. Porque quando eu for isso, quando eu fizer aquilo, quando eu estiver em tal posição, aí eu vou fazer. Mas saiba que o teu tempo não é nem passado e nem futuro. O teu tempo é presente. É aqui, é agora. Isso sim vai ditar aquilo que vai acontecer no futuro. Mas se você permanecer recluso, quando o Senhor te chamar, assim como Elias, teve um tempo em que Elias ele foi para a caverna e não quis sair da caverna. E aí o Senhor chegou e falou assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí parece que caiu a ficha, né? Aí eu estou aqui, né? Aí o Senhor falou, vem para fora. Quando o Senhor te chamar, vem para fora. Vá e deis frutos, obedeça. Porque aí sim é tempo do Senhor, é chegada a hora. Mas ouve. O Senhor, Ele fala com você. Quando o Senhor chama, fica atento.
E quando Jesus foi para junto do Pai, Ele não nos deixou órfãos, mas Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Permanecer na videira. Permita que Deus flua seu poder através da videira verdadeira para os galhos. Nós somos os ramos, nós somos os galhos. Jesus é a videira verdadeira. Logo, é Deus quem faz. Então, a Ele, somente a Ele pertence a glória. A mais ninguém. Tudo aquilo que nós viermos a fazer, tudo aquilo que nós viermos a realizar, todos os frutos que vierem a aparecer, não pertence ao ramo. Não é mérito do galho, não é mérito do ramo. É mérito da videira. Vem da videira. Jesus é a videira verdadeira. Então, se eu como galho estou dando frutos, a gente é canudinho. Não é meu mérito, é graça de Deus. Deus está usando a nossa vida. E a Ele, somente a Ele, a glória. Nós somos chamados, eu fui chamado para carregar o fruto. A única coisa que importa para mim, então, é que o Senhor se agrade. Mesmo que seja um trabalho que só seja visto pelo meu Senhor. Pode ser que ninguém mais esteja vendo aquilo que eu estou produzindo de fruto. Pode ser que ninguém esteja vendo. Mas o Senhor está. E aí já valeu a pena. Fatores decisivos na formação do caráter cristão. Assuma plenamente a responsabilidade pessoal. Todo homem é responsável perante Deus e deve responder perante Ele por seus atos, atitudes, palavras, condutas, pensamentos, sentimentos, desejos e intenções. Ou seja, tudo aquilo que vier a acontecer, eu sou responsável pelos meus atos. Como assim? Tem um comercial, acho que foi a Miriam que mandou no Face, né? E é interessante que a Miriam mandou é um comercial bem interessante, que fala sobre a pílula mágica. Não sei se vocês viram. Alguém viu sobre a pílula mágica? Vocês não viram sobre a pílula mágica? É tão legal, né, Miriam? Aí eu vou contar, tá bom? Já que o pessoal não sabe. É assim, depois eu mando o link para vocês. Nessa pílula mágica, é assim, eles recebem um convite para você emagrecer. Uau, eu vou emagrecer, legal. E tem uma pílula mágica para isso acontecer. Ok. E aí eles fazem o cadastro daquelas pessoas interessadas para que isso aconteça. Quando eles fazem o cadastro, eles contactam as famílias, registram tudo direitinho, bonitinho, e eles marcam uma entrevista. Quando você vai para essa entrevista, são várias pessoas que eles vão filmando. Então, a primeira pessoa que eles estão filmando, que está a caminho da entrevista, ele vai e pega o carro dele, só que o carro dele não funciona. E aí ele sai e vai pegar um ônibus, alguma coisa assim. Eu vou contar rapidinho, tá bom? Ele vai e pega o ônibus. Só que aí ele está sentado no ônibus, aí aparece uma mulher grávida, com barrigão, e fica lá em cima dele, assim. E aí ele tem que se levantar para que aquela mulher grávida possa se sentar. E aí tem uma hora que sai um monte de fumaceira, assim, do ônibus, aí ele tem que descer e tem que seguir andando. Só que aí o que acontece? Acho que é desse homem. Aparece um cachorro e ele tem que sair correndo para fugir desse cachorro. E aí ele acho que vai pegar metrô, não sei o que ele vai fazer, e vai correndo até chegar nesse local, e ele chega todo esbaforido. Tem uma outra mulher que ela pega um táxi. Quando ela vai pegar o táxi, o que acontece? Dá uma pane no táxi, aí ela tem que descer e tem que empurrar o táxi. Aparece a cena dela empurrando o táxi. Aí o táxi vai embora e deixa ela empurrando. E aí depois ela vai subir, acho que escada rolante, alguma coisa, aí vem uma mulher da limpeza e coloca uma plaquinha ali, aí ela tem que subir pelas escadas. E vai acontecendo uma série de coisas. Quando essas eram três pessoas, chegam lá no local para receber a pílula mágica, cansadas, elas recebem a filmagem do que aconteceu por trás dos bastidores para que ela pudesse chegar até ali. Ou seja, eram todos atores que foram colocados ali para que ela tivesse que correr, tivesse que pegar o ônibus, tivesse que andar a pé, tivesse que correr, fugir do cachorro. E aí a pessoa começa a olhar e começa a dar risada, porque na verdade a pílula mágica o que é? O segredo está dentro de você. É sua responsabilidade pessoal. É bem isso. Às vezes eu quero emagrecer, e às vezes a gente busca uma pílula mágica, e na verdade tem que ter um start, tem que ter um botão ligar, eu quero. E aí quando eu ligo esse eu quero, aí as coisas acontecem.
E saiba que um dia todos prestaremos contas de toda a nossa vida perante Ele. A operação de Satanás, a fraqueza de nossa carne, a maldade dos homens, a pressão do mundo ou as circunstâncias adversas não nos isentam da nossa responsabilidade perante Deus. Porque Deus, através de Jesus Cristo, nos tem suprido com tudo o que precisamos para sermos mais que vencedores sobre Satanás, o pecado, a carne e o mundo, mesmo nas circunstâncias mais adversas. De tudo aquilo que vai acontecer, eu vou prestar contas para o Senhor. É minha responsabilidade de mais ninguém. O coração da gente. Na linguagem bíblica, o coração é o centro do nosso ser. É o nosso tribunal de justiça. É ele que vai dizer, opa, isso vale a pena, isso não vale. É onde definimos o que nós queremos ser, o nosso coração. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Que diferença faz permanecer? Permaneça, fique, persevere, insista, continue a existir em Cristo até o fim. Vai valer a pena. Já valeu a pena. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Ele sabia que ele ia ser martirizado, ele ia ser morto. E ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam, amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. E eu queria passar para vocês. Beth, você pode apagar a luz ali, por favor? Eu queria passar um vídeo para vocês, para encerrar. Pedir para o pastor Paulo terminar com uma oração. 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳 저 하늘에 숨겨둔 내 소망 있네 보고픈 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것 내 아버지 어른품 날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔 내 소망이네 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와 함께 걷는 이 길에 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳 저 하늘에 숨겨둔 내 소망이네 보고픈 얼굴들 이름들
때가 많이 생각나 가슴 터지도록 기다려지고 내 아버지 너른 훗날 맞으시는 저 하늘에 사는 내 소망이 있네. 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네. 주와 함께 걷는 이 길에 주와 함께 걷는 이 길에 주와 함께 걷는 이 길에 우리 함께 걷는 이 길에 Na verdade, isso é uma figura daquilo que nos espera. Não que necessariamente vai ser exatamente dessa forma, mas permaneça. Permaneça no Senhor até o fim. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Talvez você tenha vindo nesta manhã e você estava pensando em desistir. Desistir da vida, desistir das suas orações, desistir de seguir a Jesus. Talvez você esteja pensando no seu coração: puxa, não está valendo a pena seguir esse Deus. Eu estou orando e não está vindo a resposta está demorando muito. E talvez você está querendo se desconectar de Deus. Mas como nós lemos na palavra hoje de manhã, nós somos somente ramos. E se a gente não permanecer em Cristo, nós não podemos dar frutos. Se a gente não permanecer em Jesus, a gente não vai conseguir ter o fruto e dar o fruto que a gente tanto almeja. Às vezes a gente quer dar o fruto dentro da nossa casa, a gente quer ter paz em casa, a gente quer dar frutos na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, do nosso marido. A gente quer fazer diferença em muitas coisas. Mas se você não permanecer em Cristo, você não vai conseguir dar esse fruto. Eu quero dizer para você nesta manhã: não desista. Não desista de amar a Deus. Não desista de estar ligado em Deus. Não desista. Não desista. Mas siga firme com Jesus. Talvez você está vendo ao redor da sua vida, muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão deixando Deus. Muitas pessoas estão falando: olha, não vale a pena seguir Deus, as minhas orações não estão sendo respondidas. Pode existir todo mundo ao teu redor, mas você continue firme com Deus, porque no tempo certo você vai dar os seus frutos. Talvez você não esteja dando fruto hoje, talvez você não esteja segurando nas tuas mãos este fruto, mas no tempo certo você vai dar esse fruto. Mas o mais importante é você não desistir, mas permaneça com Cristo.
Então fecha os teus olhos. Vamos orar. Você pode fazer a tua oração agora, você com o Senhor. Declare ao Senhor: Senhor, eu quero estar firme contigo. Muitos ramos que estavam ao meu lado já não estão mais, mas eu quero permanecer. Pode ser que está difícil para você segurar esse fruto que está nas tuas mãos. Está pesado demais. Mas se você permanecer na videira, eu tenho certeza que você não vai se arrebentar. Eu tenho certeza de que você vai ficar firme se você permanecer em Cristo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Senhor Deus, muitas vezes nas nossas vidas nós desejamos e pensamos em desistir. Mas, ó Deus, onde nós vamos encontrar vida se não for em Ti, ó Deus? O Senhor mesmo disse que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. A gente não pode fazer nada sem Ti. E hoje, Senhor Deus, nós ouvimos na Tua palavra que é necessário permanecer no Senhor. E há muitos aqui, Senhor Deus, que hoje vieram aqui com o coração apertado, Senhor Deus, desejando desistir, pensando em desistir da família, pensando em desistir de Te seguir, pensando em desistir dos seus filhos, pensando em desistir da sua esposa, pensando em desistir da sua própria vida. Senhor Deus, eu oro ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, uma nova força, ó Deus. Não permita, Senhor Deus, com que ninguém aqui, Senhor Deus, nesta manhã saia deste culto, Senhor Deus, com o mesmo sentimento de desistir. Porque aquele que permanece no Senhor, ó Deus, vai dar o seu fruto. E o fruto, Senhor Deus, não vem de nós mesmos. O fruto, Senhor Deus, não vem de nós, mas é o Senhor que produz. Então, Senhor Deus, nós queremos deixar, Senhor Deus, nosso orgulho de lado, a nossa arrogância, a nossa soberba, achando que o fruto vem de nós, mas o fruto vem de Ti. Basta, Senhor Deus, para cada um de nós somente permanecer no Senhor. E permanecendo no Senhor, o Senhor vai dar os frutos, vai fazer produzir os frutos através de nós. Fruto na vida dos nossos filhos, fruto, Senhor Deus, da nossa vida, no nosso trabalho, fruto, Senhor Deus, na nossa família, fruto, Senhor Deus, na vida do nosso marido, da nossa esposa, fruto, Senhor Deus, na vida dos nossos netos. Esse fruto pode parecer que está demorando, mas eu sei, Senhor Deus, que no devido tempo Ele vai vir e Ele vai fazer diferença. Ele vai alimentar, Senhor Deus, pessoas. Ele vai alimentar, Senhor Deus, pessoas ao nosso redor. Pai, então, Senhor Deus, dá-nos este ânimo, esta força. Mesmo, Senhor Deus, que seja difícil, nós queremos permanecer em Ti, para o louvor da Tua glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a força e o poder do Teu Espírito Santo esteja com esta igreja, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Nós oramos assim e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de pedir para o Ministério de Louvor vir à frente. Por favor, vamos cantar de novo aquele último cântico que nós cantamos. Pode ser? Isso, grande é o nosso Deus.
Gostaria de apresentar os visitantes, Cristiane e Antônio. Sejam bem-vindos. A Lumi também, prima da Mayumi, sejam todos bem-vindos, tá? De aviso, os professores da escola dominical, na semana que vem, dia 21/7, eles estão fazendo o fechamento dos 5 propósitos e aí o fechamento do tema comunhão. Então, eles estão pedindo para os pais das crianças trazerem um prato de salgado ou de doce, porque depois as crianças vão fazer um café da manhã. No dia 27, 1h, terá o treinamento de educação de filhos da maneira de Deus. É só o treinamento para conhecer como que vai ser o curso, e depois, quem quiser fazer o curso, pode estar fazendo. O valor do casal ou individual é R$65. O pessoal que é da igreja, a igreja está subsidiando o valor. E para pessoas de outras igrejas, o valor é R$130. Pode deixar o nome da